Essa semana, um veículo de comunicação, um jornal de alcance, diria até internacional, fez um desserviço para a população e para a classe dos profissionais sérios da saúde. Que ele postou, não sabemos se tiraram de contexto, uma frase de um especialista, uma entrevista com um especialista em joelho, onde essa pessoa dizia que não se pode correr acima de 40 anos, pois você vai estragar o seu joelho. E isso é muito grave porque isso pode desencadear o efeito nocebo. E eu vou falar da reportagem no final, o que a gente tem falando sobre corrida, mas primeiro eu quero falar para você sobre o efeito nocebo. O efeito nocebo é irmão do efeito placebo, que provavelmente você já ouviu falar. Sabe quando você acredita que você vai tomar um remédio e você vai melhorar? Esse efeito psicológico, ele é responsável em até 30 a 40% da sua melhora. Então, de maneira bem simplificada, o efeito placebo, ele é um efeito psicológico que a gente tem, manifesta uma crença positiva sobre alguma coisa, experienciando essa melhora. Então, por exemplo, os estudos que provam isso, estudos de duplo cego que nós falamos, eles pegam dois grupos e eles dão para um grupo um comprimido de farinha e para outro grupo o comprimido de verdade. É claro que o grupo não sabe que comprimido ele está tomando. E se verifica essa melhora até de 30 a 40% nas pessoas que acreditam que aquele era o comprimido de verdade e que vai ter efeitos positivos. Só que nós temos então o irmão dele, que é o efeito nocebo, que é quando nós manifestamos as crenças negativas em relação a um procedimento, a uma técnica, algo que falaram pra gente, eu acredito que aquilo vai se manifestar. Por exemplo, você nunca teve dor e você fez um exame de imagem por algum motivo e saiu que você tem uma lesão. Eu fiz um exame, eu descobri que eu tenho uma lesão na cartilagem e eu começo a ter dor do joelho, uma dor que eu nunca tive. Só porque eu já sei que eu tenho e eu associo dor à lesão, o que a gente sabe que não é verdade. Por isso que muitas vezes a gente questiona em algumas lesões, quando o paciente começa a ter dor, é muito questionável na medicina em geral, na fisioterapia, se fazer o exame de imagem precoce, principalmente quando a gente sabe que aquele exame de imagem não vai mudar o tratamento, o prognóstico, a evolução daquele paciente, como indivíduos que têm o que nós chamamos de dor lombar inespecífica, que foi uma coisa que eu postei ontem. Então, falaram pra você que se você dobrar a sua coluna, você vai machucá-la. Então, você começa a evitar esse movimento mesmo sem nunca ter tido dor na sua coluna. Olha que louco. E a gente acredita. E qual foi, então, o grande problema dessa reportagem? Porque as pessoas, imagina, 40 anos, nós estamos vivendo cada vez mais. A população que corre, tem muita gente acima de 40 anos ouvindo, vai destruir as suas articulações, quando na verdade nós temos diversos estudos, um por exemplo de 2017, que acompanhou mais de 144 mil pessoas, sendo que nesses grupos eram corredores de elite, pessoas sedentárias e pessoas que corriam a nível moderado recreacional. O grupo que mais apresentou artrose de joelho e quadril foi o grupo de corredores de elite, é claro, porque a gente está falando de excessos. Em segundo lugar, os sedentários, logo atrás do grupo de elite. Olha como ficar parado faz muito mal para a sua articulação, muito mais do que fazer exercício moderado e com acompanhamento, que foi o terceiro grupo, e esse grupo ficou lá embaixo, só 3% dessa população apresentou artrose de joelho e quadril. Então, veja como a gente não pode disseminar coisas erradas. As pessoas, elas chegam com medo de movimento, achando que exercício é prejudicial, param de fazer um monte de coisa por conta de informações. Outros estudos já vêm provando pra gente que o impacto é benéfico, desde que moderado, para as nossas articulações. Então, o impacto ele ajuda na prevenção do desgaste de cartilagem, ele ajuda na hidratação do nosso disco intervertebral. Então, pacientes que têm osteoartrose, condromalácia, hérnia de disco, claro que assintomáticos, com acompanhamento médico, com acompanhamento fisioterapêutico, com acompanhamento de personal trainer, esses pacientes avaliados individualmente, com uma boa indicação, com bom acompanhamento, eles podem fazer tudo, salvo exceções, né? O exercício ele tem que ser direcionado individualmente, mas no geral, se você teve qualquer diagnóstico, eu sempre falo aqui, diagnóstico não é sentença. Procura um profissional especializado, de preferência um profissional atualizado e que não vai sair por aí te disseminando um monte de nocebos e limitando a sua vida, você com 20, 30, 40 anos, sendo que ainda tem um monte de coisa aí para viver pela frente.